Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glorificado é o teu santo nome, Senhor da glória. Amados do Senhor Jesus, graça e paz da parte do Senhor nosso Deus seja derramado abundantemente sobre a vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu trago hoje uma meditação na palavra de Deus, através dos Salmos 37, glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. E vamos meditar nas palavras do salmista, Salmos 37, versículo 3 ao versículo 8. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Vamos ler até o versículo 9. Do versículo 3 ao versículo 9, Salmos 37. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Confiai no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. E ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira e abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. No versículo 10 diz: pois ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Amados, podemos observar nessas palavras a franqueza, a seriedade, a sinceridade, quando Deus fala sobre o homem justo, sobre o homem bom, e quando ele menciona sobre o homem ímpio. E fica a pergunta, às vezes, como se classifica uma pessoa ímpia? É uma palavra muito pesada, nós sabemos que é uma palavra muito dura, é uma atribuição muito dura a um ser humano, a uma pessoa, né? Ímpia. O que significa ser ímpio? Ser ímpio é uma pessoa cheia de maldade, é uma pessoa que não tem misericórdia, é uma espécie de pessoa egoísta, aquela pessoa que está centrada em si mesmo e que só pensa em favorecer a si próprio e que com isso não importa se tenha que subtrair de outra pessoa até mesmo a própria vida, né? Subtrair a vida, ou seja, subtrair a vida de outra pessoa, né? Tirar a vida de outra pessoa, né? E nós sabemos que isso acontece a diário em todo o mundo, ao redor do mundo,
diariamente, nós sabemos que acontece fatidicamente a violência. O mundo está em uma onda tremendamente grande de violência, violência para todos os lados em que a gente se vira, né? Impiedade, maldade, destruição, falta de amor, né? Falta de respeito pela vida, pelo direito do próximo, né? Isso é impiedade, né? Aquela pessoa que não se compadece de ninguém, aquela pessoa que tem no coração a pura maldade, que pensa somente em si mesmo e que quer e tenta se dar bem de todas as maneiras, ainda que seja pisando por cima das outras pessoas. Isso é impiedade, né? Pessoas violentas, pessoas que tiram a vida dos outros, né? Pessoas que não têm respeito pelas outras pessoas, que não tratam o seu entorno com respeito, com tolerância. Isso é impiedade, é maldade, né? E nós podemos, lendo os Salmos 37, nós podemos ver que as atribuições feitas, né? Nós lemos apenas um versículo, né? Que fala sobre o destino, né, do ímpio, do homem mau, né? O versículo 9 que diz: porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus, né? Amados, existe muita impiedade no mundo, muita violência, muita maldade, muitas desordens, né? E a gente pode observar isso. Não precisa irmos longe para encontrarmos uma pessoa ímpia, para nos colocarmos de frente com um ímpio, com uma pessoa maldosa, com uma pessoa sem alma, né? De uma alma cebosa, uma alma porca, né? Não precisa irmos juntos. Porém, nós não estamos aqui para falar do homem ímpio, né? Do homem maldoso especificamente, né? E muito menos para julgar, né? Nós não podemos julgar nada, não podemos julgar ninguém, não temos esse direito, não podemos sentar na cadeira de Deus, no trono de Deus para julgar, né? Porque o pior de todos os ímpios, né? Aquela pessoa que não tem mais, que já ultrapassou todos os limites da maldade, da impiedade. Uma vez essa pessoa vindo a se arrepender do mal que ela tenha feito, ou que ela pretende fazer, né? E em um dado momento essa pessoa se arrepende e volta a Deus. Certamente que Deus vai recebê-la se ela retroceder, se ela voltar atrás, se ela se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus maus atos, e essa pessoa vir a pedir perdão a Deus, com sinceridade, arrepender-se, voltar-se a Deus, com certeza Deus a perdoará e a receberá, né? Assim como me recebeu a mim, assim como recebeu a cada um de nós. Glórias a Deus por isso, glorificado é o nome do Senhor nosso Deus, pela misericórdia e o perdão que nos concedeu. Em nome de Jesus, amém, amém. Amados, o que nós queremos enfocar de fato são as palavras que são dirigidas às pessoas que estão buscando a conhecer a Deus, que estão buscando a misericórdia de Deus, né? Que vamos repetir essas palavras, porque são palavras tão bonitas, são palavras tão grandiosas, que a gente não cansa de repetir. São muito bonitas, bonitas de ouvir, bonitas de falar,
né? Nos diz o versículo 3 a seguir: confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Deleita-te também no Senhor e te concederás os desejos do teu coração. Glorificado é o Senhor nosso Deus, amados. Do lado do bem, do lado da justiça, é muito mais fácil, é muito mais coerente nós alcançarmos os êxitos desejados no nosso coração, buscando em Deus, confiando em Deus, buscando no Senhor, buscando na justiça de Deus, alcançar aquilo que o nosso coração deseja, seja o que for. É possivelmente capaz, né, de alcançarmos, nós temos essa capacidade de alcançar em Deus aquilo que deseja o nosso coração. Tem uma promessa, as palavras são bastante claras, né? Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. O que é deleitar em Deus? Deleitar em Deus é confiar nele. Deleitar em Deus é buscar a estar com Ele, a estabelecer um relacionamento sincero com Deus. Não é relacionamento de palavras, não é relacionamento de bonitas palavras que muitas vezes nós falamos em oração ou quando queremos nos justificar de alguma maneira, né? Porque eu sou bom, porque eu creio em Deus, porque isso, porque aquilo. Não, é de fato e de verdade, na nossa intimidade, na sinceridade da nossa alma, estabelecer com Deus um relacionamento sincero e verdadeiro. E confiar nele, deleitar é o que? É nos alegrar, é ter a certeza que vem dele aquilo que nós desejamos, que nós esperamos. Não existe nenhum pecado em desejar ter uma vida tranquila, uma vida amena. Claro, nós não podemos viver em função das riquezas, da busca pelas riquezas, pelas prosperidades materiais. A nossa mente, a nossa cabeça não pode estar centrada unicamente nas coisas desse mundo. Nós podemos desejar no nosso coração e até lutar por ter as coisas, né? Não há pecado nenhum nisto. Lutar de forma justa para obter aquilo que nós desejamos ter. A vida são 4 dias. Assim diz um ditado espanhol: a vida são 4 dias. Passa muito rápido. O que quer dizer a vida é 4 dias? Passa muito rápido. É muito breve. E nós temos que tirar o melhor proveito dessa vida, mas de uma maneira justa. Não existe nenhum pecado em desejar ter, possuir coisas que nos traz satisfação, que nos traz alegria. Desde que nós desejamos de uma maneira justa, de uma forma coerente, buscando em Deus. E Ele nos diz, Ele nos assegura, né, que Ele concederá os desejos do teu coração. Ele pode conceder os desejos do meu coração, do seu coração. Mas, a saber, primeiramente temos que desejar as coisas do alto. Temos que priorizar as coisas que vêm do alto. A sabedoria de Deus. Amados, Salomão foi um homem muito rico. Ele herdou do seu pai, Davi, um império muito grande. E quando Davi morreu, que Salomão foi ungido a rei no lugar de Davi, Salomão, filho de Davi. Salomão, o Senhor
porque era da vontade de Deus que Salomão fosse rei, né, no lugar do seu pai Davi. Então Deus falou para Salomão, né, que ele podia pedir o que ele quisesse, o que ele desejasse no coração dele, que Deus ia conceder para ele, assim como o Senhor está falando aqui conosco. O Senhor falou com Salomão, né? Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Por que que Deus falou com Salomão que o que ele quisesse, o que ele desejasse, ele podia pedir naquele momento, que Deus ia conceder para ele, do mesmo jeito que ele está falando conosco? E Salomão humildemente pediu a Deus sabedoria. Ele simplesmente pediu a Deus que queria ter sabedoria. E junto com a sabedoria, ele teve a humildade de pedir a Deus que queria ter sabedoria. Ele podia ter pedido toda a riqueza do mundo. Naquele exato momento em que Deus fazia para ele aquela proposta, né? Em Deus propunha para ele: peça o que você quiser que eu vou te dar, né? Salomão, ele era servo de Deus, né? Deus amava Salomão, Salomão amava a Deus, ele deleitava em Deus, ele tinha prazer, né? Deleite é prazer, ele era prazeroso em estar com Deus, ele escolheu caminhar com Deus, ele deleitava-se em Deus. E por isso o Senhor perguntou para ele: o que você quer, eu te darei, me peça e eu te darei. E ele pediu sabedoria, ou seja, ele desprezou as riquezas que ele poderia ter pedido, e que na verdade não fez falta pedir, porque Deus, junto com a sabedoria, deu também para Salomão muita riqueza, muito poder, né? Então ele teve a humildade de pedir a Deus: eu quero sabedoria. Ele se interessou, ele demonstrou mais interesse pelas coisas espirituais do que pelas coisas materiais. Para ele era muito mais importante conhecer a Deus, prosseguir conhecendo a Deus, ter sabedoria e discernimento das coisas espirituais, do que a busca pelas coisas materiais. Então ele pediu sabedoria para Deus, e junto com a sabedoria veio a riqueza, veio o poder, o domínio, né? Então nós devemos deleitar-nos em Deus, porque Ele nos faz a proposta, como Ele fez para Salomão. Ele diz: deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Naquele momento, Deus perguntava a Salomão: o que você quer? Me peça e eu te darei. E ele pediu sabedoria. Ele demonstrou. Por que Deus perguntou isso para Salomão? Porque Deus é onisciente. Deus já conhecia o coração e a intenção de Salomão. Deus poderia ter dado para Salomão a sabedoria, a riqueza, tudo que ele deu sem perguntar nada. Mas como ele queria provar para o mundo que estava diante dele um servo fiel, um homem que o amava e que tinha interesse em conhecê-lo cada dia mais, em conhecer a sabedoria, obter a sabedoria do alto, né? O discernimento das coisas espirituais. Então Deus queria mostrar para nós, hoje, nos nossos tempos atuais, a humildade, a sabedoria de Salomão começou no momento que ele demonstrou humildade, quando teve a oportunidade de pedir a Deus o que ele desejasse, e ele pediu humildemente a sabedoria, que é a maior riqueza que existe. Para nada adianta Deus encher
o celeiro de um tolo, de uma pessoa que não vai saber administrar de maneira correta o bem que ele está recebendo, que vai ter aquele bem com avareza, que vai perder a alma por causa das riquezas. Então, muitas vezes nós somos privados de receber de Deus as coisas que nós colocamos na presença dele, porque quando nós, às vezes, ao receber, nos perdemos então de Deus. Colocamos o nosso coração no prazer de ter aquilo que nós queríamos, né, de desfrutar daquilo que nós recebemos e esquecemos de seguir deleitando no Senhor, ou seja, nos alegrando em Deus. Glorificado é o nome do Senhor, nosso Deus. Então, amados, nós não podemos centrar as nossas expectativas nas coisas desse mundo, ainda que nós sabemos que Deus concede os desejos do nosso coração. Glorificado é o nome do Senhor. E ele segue dizendo: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Veja bem, para que nós nos deleitamos em Deus, né? Nos deleitamos e nos alegramos em Deus, né? Nos hesitamos em Deus, né? E para que Deus conceda os desejos do nosso coração, nós temos que entregar os nossos caminhos ao Senhor. Não sou eu que estou falando, a palavra está falando. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. O versículo 4 nos faz uma promessa, né, que Deus concederá os desejos do nosso coração quando nós esperamos nele, quando nós confiamos nele. E o versículo 5 confirma, diz: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ou seja, ele fará aquilo que ele está prometendo, conceder os desejos do nosso coração. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. E segue falando: descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Existem muitas pessoas que parecem prosperar, né? Aí no meio da maldade, né? No meio da má conduta, né? De forma injusta, obter, né, aquilo que deseja ter, né, a qualquer preço, de qualquer maneira, e parece até prosperar. Ele vai até um certo ponto, né, assim diz a palavra do Senhor, né. O versículo 8 diz: deixa a ira e abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal, né? De maneira nenhuma devemos nos indignar para fazer o mal, ou seja, sentimentos de vingança, né? Sentimentos de raiva por não conseguirmos, de ira por não conseguirmos muitas vezes. Esta semana eu passei por uma experiência tremenda. Eu fui resolver um negócio meu que há muito tempo eu esperava em fazê-lo, né? E estava adiando, esperando o momento mais oportuno. E quando eu decidi ir, esta semana agora, que eu cheguei lá, eu já não podia mais. Tinham mudado as leis, tinham mudado as leis e eu perdi a oportunidade de fazer aquele negócio que eu queria fazer por causa das leis que mudaram. Era um trâmite bancário, né? Eu não pude fazer, eu fui impedida de fazer. E eu saí dali muito triste, sabe? Eu saí dali muito angustiada. Eu saí dali com o meu coração cheio de tristeza, eu queria chorar, sabe? Eu entrei dentro do ônibus para voltar para casa e meu coração estava inchado dentro de mim de tristeza. E
Durante o trajeto, desde o centro da cidade até a minha casa, passou muita coisa dentro da minha cabeça, né? E eu comecei a lembrar do Senhor, pensar em Deus, né? Comecei a meditar. A minha vida está nas mãos do Senhor. Nós somos humanos. E nós temos que lutar contra esse sentimento que diz ser do humano e que de fato não é do humano. Sabe, amados? Não é nosso esses sentimentos de tristeza, de amargura, né, de ira, de revolta. Não é nosso. Isso são sentimentos induzidos pelo mal, né? E eu cheguei na minha casa, ainda com aquele resquício de tristeza, e entrei para o meu quarto e orei e falei com o Senhor. Falei com Deus: Senhor, estou muito triste, eu necessitava, né, ter concluído esse negócio. E, infelizmente, eu fui impedida, né? Não foi possível. E eu falei: a minha vida, Senhor, está nas tuas mãos, segue nas tuas mãos. E nada é impossível para Deus, né? Então, eu fui fazer outras coisas, eu orei e falei com o Senhor dentro do meu quarto. Uma pessoa me chamou por telefone, eu tinha que trocar um objeto que eu havia ganhado de presente. Eu tinha que ir na loja para mim trocar. Deus colocou no meu coração naquele momento para mim ir lá na loja, para mim, né? E tudo isso foi me tirando do rumo daquele pensamento, porque de imediato eu orei e falei com o Senhor: Senhor, eu não quero essa tristeza dentro de mim. Tira essa tristeza da minha alma, me dá contentamento. Então o Senhor foi me desviando da tristeza. E eu saí, fui numa loja, fui em outra loja, acabei passando várias horas no fim da tarde em outras coisas, e quando eu voltei para casa, eu já não sentia mais aquilo, eu não comprei nada, eu não troquei nada, inclusive até eu devolvi e peguei o dinheiro do objeto que eu tinha ganhado, porque o objeto que eu tinha ganhado eu queria trocar por outra coisa que era mais útil para mim. E afinal de contas nem troquei nem nada. Acabei devolvendo o objeto, voltando para casa com meu coração cheio de alegria. Eu estava tão contente quando eu voltei para casa. Isso tudo aconteceu em um dia, em uma tarde. Era 2 horas da tarde quando eu fui até a agência bancária e saí dali muito triste. E quando eu vim para casa, depois saí, depois voltei para casa, eram umas 9 horas da noite, por aí assim, quando eu regressei para casa, depois de andar de um lugar a outro, conversar com as pessoas. E quando eu cheguei em casa, eu já não lembrava mais do banco, eu já não tinha mais nenhum sentimento de tristeza com relação àquilo que havia passado há tão pouco tempo, né? Deus cuidou de mim naquele momento. O Senhor cuida de nós. Eu estou dando um testemunho, o Senhor cuida de nós. Ele afasta de nós as tristezas, a amargura quando nós clamamos por Ele. E Ele concede os desejos do nosso coração. Isso é certo. Isso é fato. Ele concede os desejos do nosso coração, amados. Devemos confiar no Senhor. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Descansa no Senhor. Espera nele. Que palavra mais linda! Não te indignes por causa daqueles que prosperam em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor, não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Amados, uma coisa é às vezes sermos tomados no momento por um sentimento de ira, de raiva, de frustração, de insatisfação. Outra coisa é prevalecer desse sentimento para fazer o mal. Se sentimos, porque somos humanos e isso pode nos ocorrer, um momento de amargura, de tristeza, de insatisfação,
falamos com Deus. Eu entrei no meu quarto, eu orei. Senhor, tira de mim, eu não quero essa tristeza dentro de mim. A minha confiança está no Altíssimo, no Senhor, meu Deus. Glorificado é o nome do Senhor, nosso Deus. O versículo 9 diz, porque os malfeitores serão desarraigados, mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra. Glorificado é o nome do Senhor, nosso Deus. Nós temos que ter essa confiança, essa certeza. Temos que confiar piamente, plenamente, que Deus está conosco, do nosso lado, e que Ele não nos desampara. E nos piores momentos da nossa vida, que pode acontecer fatidicamente, Ele está conosco. E Ele desvia de nós a tristeza, a amargura de espírito, a insatisfação, a ira, esses sentimentos que naturalmente o ser humano sente, induzidos, quando somos induzidos pelo mal, né? Quando o inimigo se prevalece de um fato e começa a jogar as setas malignas da mentira, do engano, dizer para você, você não consegue, você não vai conseguir, você é a pior pessoa que existe, você não é merecedor de nada, tudo isso ele joga na nossa cabeça. Vê aquele ou aquele outro que conseguiu isso com facilidade, você não conseguiu, você não vai conseguir. O diabo é mentiroso, é enganador, sabe? Ele quer nos enganar, ele quer nos dilubriar com mentiras, com enganos. Porque quando nós confiamos em Deus, quando nós deleitamos no Senhor, quando nós depositamos nele toda a nossa confiança e nos alegramos nele, ele concede sim os desejos do nosso coração. Isso é promessa. Amados, isso é promessa. Deus falou com Salomão, me pede o que você quiser e eu te darei. Ele está falando comigo, está falando com você. Vamos confiar no Senhor para que Ele possa conceder os desejos do nosso coração. Vamos entregar a Deus os nossos caminhos, confiar nele, esperar nele, para que Ele possa satisfazer os desejos do nosso coração. E mais que isso, amados, mais que os desejos do nosso coração, que muitas vezes são coisas passageiras, supérfluas, mais que isso, estando com Deus, nós herdaremos a nossa salvação, nós reinaremos com Ele eternamente para sempre. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Amados, os versículos 39 e 40 dos Salmos 37 diz, mas a salvação do justo vem do Senhor, Ele é a sua fortaleza no tempo da angústia. Isso é verdade, isso é fato. Ontem eu tive um momento muito angustiante e o Senhor me fortaleceu. E o Senhor me desviou da tristeza, me desviou da ira. O Senhor me desviou da decepção, da amargura. Me mostrou um meio de me distrair. E quando voltei para casa, amados, eu já não trouxe mais aquela tristeza que por um momento entrou no meu coração. Essas palavras são verdadeiras. Eu sou testemunho do Senhor nosso Deus, testemunha do Senhor, da misericórdia, da graça do Senhor nosso Deus. Eu testemunho em nome de Jesus que o Senhor, ainda há pouco, esteve comigo, fortificando, fortalecendo o meu coração, me enchendo de esperança, me enchendo de alegria. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. E o inimigo não fez eu perder o meu foco, eu perder a minha esperança, a minha confiança no Senhor nosso Deus. E o versículo 40 diz, e o Senhor os ajudará e os livrará. Ele os livrará dos ímpios e os salvará, porquanto confiam nele. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Eu confio em Deus. Eu espero no Senhor, meu Deus.
Amado, e eu quero, amados do Senhor Jesus, eu quero que vocês provem dessa confiança, que vocês provem dessa esperança, desse deleite. Eu me alegro na presença do Senhor, meu Deus, porque Ele está comigo, porque Ele não deixa o inimigo sarandear com o meu coração. Ele não deixa o inimigo debochar de mim. Ele não permite o inimigo me prender com as cadeias da ira, do ódio, da tristeza, da desesperança. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Amados do Senhor Jesus, vamos meditar a cada dia nas palavras do Senhor nosso Deus, porque essas palavras, elas são sinceras, elas são verdadeiras, elas são fatídicas. Vamos lembrar sempre que nós tivermos algum infortúnio, passar por algum momento de dificuldade, vamos lembrar das palavras do Senhor nosso Deus, versículo 4, Salmo 37. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. O Senhor concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Sim, amado, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Ele concederá os desejos do teu coração. Glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Graça e paz da parte do nosso Deus permaneça sobre nós, em nome de Jesus. Que o Senhor vos abençoa com deleite, com alegria, com esperança, com a certeza de que todos nós alcançaremos em Deus aquilo que deseja o nosso coração. Em nome de Jesus, glorificado é o nome do Senhor nosso Deus. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja permanentemente sobre nós. Amém, amém, amém e amém. Glórias a Deus, aleluia, Senhor.